Fortaleza, 24 de agosto de 2001. Um novo bispo é ordenado para servir a igreja no Piauí, Dom Plínio José Luz da Silva. É com muita alegria que nós estamos vivendo 25 anos de ordenação episcopal de Dom Plínio, nomeado pelo Santo Padre na época como bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza e depois de pouco tempo transferido para bispo diocesano de Picos. Foi um momento muito feliz, muito alegre para todos nós e especialmente para mim muito confortador, porque assumir uma arquidiocese muito grande e praticamente sozinho para governar essa arquidiocese, na minha própria nomeação, o Santo Padre dizia que eu podia pedir 2 bispos auxiliares. E eu, pouco tempo depois, cheguei à arquidiocese, pedi mesmo. E tive a alegria de que um era filho dessa própria arquidiocese, Dom Plínio Luz da Silva. A alegria foi grande duplamente, porque vinha nos auxiliar, mas também porque já o conhecia na prática de vida sacerdotal aqui na arquidiocese, na paróquia de Baturité. E quando ele era para ser ordenado, ordenei primeiramente de São Carlos, Dom Sérgio da Rocha, vindo para cá, logo semana seguinte, outra semana, a ordenação de Dom Plínio na nossa catedral. E a sua apresentação para iniciar o ministério episcopal como auxiliar do arcebispo em Fortaleza. Para o povo de Deus dessa arquidiocese foi um presente muito grande. Senti que um filho seu podia ser chamado, já depois de muitos anos, sem isso acontecer, para ser bispo da igreja. E Dom Plínio não negou aquilo que ele tinha já no seu coração como sacerdote. Um grande desejo de amor à igreja, de servir na pastoral, de ajudar a evangelizar o povo de Deus com uma disponibilidade completa. Elétrico do jeito que ele é, em fazer as coisas, e mais pondo toda o seu coração e a sua capacidade para essa missão que Nosso Senhor lhe deu. Acredito que muito mais ainda quando nós o acompanhamos a Picos na sua posse na diocese e no início do seu pastoreio no Piauí. Eleito em 26 de novembro de 2003, o segundo bispo da diocese de Picos tomaria posse 2 meses depois. No dia 31 de janeiro de 2004, Dom Plínio José foi recebido pelo povo picoense. À noite, a posse canônica na Catedral Nossa Senhora dos Remédios, presidida por Dom Celso José Pinto da Silva, arcebispo de Teresina. A diocese de Picos, que já caminhava havia 29 anos firme na fé, renovava seu ardor missionário sobre o lema do novo bispo, Ide e Evangelizai. A gente aguardava o bispo com muito ansiedade e carinho, quando marcou a chegada dia 31 de janeiro de 2004. Ele iria se hospedar durante aquele dia na casa das irmãs Corde Mariana. Quando na véspera o padre Bezerra ligou em Fortaleza e ficou sabendo que ele estava vindo de ônibus, ao saber que Picos estava inundada por uma enchente do rio Guaribas, ele achou por bem chegar cedo e visitar todas essas famílias que estavam desabrigadas de suas casas e abrigadas em colégios e creches da cidade. Durante esses tempos que eu trabalho com ele, há 22 anos, o que eu vejo em Dom Plínio além de grande pastor, é um grande administrador, que administra com muita eficácia a diocese a ele confiada. Desde os primeiros meses de pastoreio, o cuidado com quem mais sofre marcou a ação do novo bispo. Ainda em 2004, nascia a Caritas Diocesana. Ao longo dos anos, a Caritas foi reorganizada e fortalecida. Com recursos do Fundo Diocesano de Solidariedade, foi construída ainda uma casa de passagem para acolher pessoas em situação de rua no bairro Catavento. Então, nesses 25 anos de episcopado do nosso pastor diocesano, Dom Plínio, onde uma grande parte dele foi na nossa diocese de Picos, marcado por
grandes ações no seu pastoreio na questão social da nossa diocese. E logo na sua chegada, em 2004, um dos marcos foi a questão da fundação da Caritas Diocesana de Picos. Acredito eu que, inspirado muito na situação que Dom Plínio encontrou ao chegar a Picos, diante das enchentes, que foi questão de calamidade pública para a cidade, mas não só isso, mas também inúmeras outras ações ao qual eu pude testemunhar na minha trajetória também, enquanto fiel nessa Santa Igreja e nesse pastoreio de Dom Plínio, na questão social. E na Caritas Diocesana pude aprofundar mais ainda e testemunhar cada vez mais o seu papel na questão social, na questão humanitária, sobretudo na dimensão que envolve as pessoas em situação de rua, com a criação do centro de apoio a pessoas em situação de rua, como também a sua manifestação sempre do lado dos mais frágeis, no grito dos excluídos. Sou de Iguatu, Ceará. Eu cheguei aqui em Piauí, estou com 10 anos que eu estou de rua. Aí agradeço muito essa casa, ter essa oportunidade, de ter essa ajuda para nós, morador de rua. E realmente eu preferia que sempre fosse assim até o fim da vida, então eu digo Deus permitir. Mas aos poucos tudo gente boa. As irmãs, outros amigos também por aqui, que me tratam bem. Já jantei, graças a Deus, com barriguinha cheia. E vou levando a vida para frente. Está com 2 anos que eu ando por aqui. É eu e minha esposa, Maria José. Desde 2004, a Caminhada da Solidariedade da Paz, organizada pela Coordenação das Pastorais Sociais, sob o pastoreio de Dom Plínio, já somava em 2015 a sua 11ª edição, deixando como frutos o Centro Comunitário Padre José Valmir de Lima, na Cidade de Deus, e o apoio financeiro à Fazenda da Esperança Nossa Senhora dos Remédios. Dom Plínio José também se fez presente junto às famílias atingidas por grandes empreendimentos, como o Lixão em Valparaíso, além da Vila do Mel no município de Betânia do Piauí e do Baixio dos Belos no município de Curral Novo do Piauí, sendo essas duas últimas afetadas pela ferrovia transnordestina, pela mineração de ferro e pela energia eólica. Na Serra do Inácio, uma nova comunidade religiosa das Filhas da Caridade de São Vicente reforçou essa presença. Cuidar do futuro da igreja em Picos significou investir na formação de novos sacerdotes. Idealizado pelo padre José Frazani, sacerdote italiano, que serviu ao Reino de Deus na Diocese de Picos, o projeto Amigos do Seminário foi reorganizado e fortalecido por Dom Plínio José a partir de 2006, com investimento em estrutura, material, subsídios e capacitação. O projeto Amigos do Seminário, inicialmente, era concentrado apenas na sede da diocese, né? E aí, com a chegada do nosso bispo, ele resolveu ampliar o projeto Amigos do Seminário. Então, um projeto que inicialmente contava com algumas famílias, né, para ajudar a formar os padres, ele passou a contar com grupos, né, formado por animadores. Então, o bispo convidou algumas senhoras que formavam grupos, inicialmente de 10 pessoas, e com o passar do tempo ele criou uma comissão, né, uma coordenação, e essas pessoas passaram a visitar toda a área territorial da diocese, né, as paróquias da nossa diocese. Então, o projeto Amigos do Seminário tem como finalidade ajudar na formação dos futuros padres e, consequentemente, claro, com a chegada de novos padres, nós sabemos que possibilita também a criação e instalação de novas paróquias, novas áreas pastorais na Diocese de Picos. E hoje nós temos aí uma diocese, graças a Deus, crescendo com a ajuda de tanta gente que contribui e, claro, uma iniciativa maravilhosa do nosso bispo Dom Plínio. O cuidado com as vocações caminhou ao lado da expansão administrativa e pastoral da Diocese de Picos. Entre 2004 e 2025, foram criadas e instaladas 19 novas paróquias, sendo a paróquia Santo Antônio, em Padre Marcos do Piauí, a primeira, e a paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Canto da Várzea, em Picos, a última da série.
Nesse mesmo período, foram ordenados 25 padres e a Diocese de Picos vive a expectativa de novas ordenações nos próximos anos. Neste 25º aniversário de ordenação episcopal do nosso bispo diocesano Dom Plínio José, precisamos recordar o seu trabalho incansável pelas vocações. A reabertura do Seminário Propedêutico São José, no bairro Campo da Várzea, nesta cidade de Picos. O incentivo para com o projeto Amigos do Seminário, que tem feito a diferença na formação dos futuros padres. Homens e mulheres, leigos e leigas, religiosos, sacerdotes, que abraçaram esta causa e contribuem mensalmente para custear as despesas concernentes aos estudos, estadia e outras que aparecem durante esse processo. Nós também realizamos todos os anos o Congresso Vocacional e, além disso, o estágio pastoral dos nossos seminaristas em cidades diferentes aqui da nossa diocese. Nós agradecemos a Deus e ao nosso bispo diocesano pelo acompanhamento permanente aos nossos seminaristas e aos vocacionados. Em 15 de agosto de 2007, nascia a Rádio Educativa de Picos Cultura FM, a rádio das comunidades. Um marco que aproximaria a diocese de cada lar em mais de 60 municípios na região de Picos. Pela Rádio Cultura FM passaram a ser transmitidas a missa solene dos festejos paroquiais, a cobertura ao vivo dos principais eventos diocesanos e regionais, a Santa Missa diária e programas diários e semanais voltados às ações da diocese, entre eles Clareando o Caminho, produzido pelo CNLB, e o programa Missão Jovem, produzido pela Juventude Diocesana, ao lado do rádio, a Pascom Diocesana e Paroquial, o site institucional dp15.com e as redes sociais da Diocese ampliaram o alcance da evangelização. Em 2016, depois de peregrinar por 30 dias por todas as paróquias e áreas pastorais, a imagem facsímile de Nossa Senhora Aparecida, doada pelo Santuário Nacional em preparação aos 300 anos do encontro da imagem original, foi entronizada na sede da Rádio Cultura FM. Após ser eleito e ordenado bispo, ainda no Regional Nordeste 1, Ceará, Dom Plínio foi bispo referencial para a comunicação em todo o regional. Chegando à Diocese de Picos no ano de 2004, logo fundou a Pastoral da Comunicação. Criando a Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, já se desenvolvia o projeto para nascer a Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades, que sem dúvidas é não só ponto característico de nossa diocese, mas um dos marcos fortes da comunicação. Sem falar na criação do site da Diocese, no tempo em que se trabalhava com a Web TV, a Web Rádio, depois foi se implementando junto às redes sociais, as nossas transmissões, e uma coisa é certa, o nosso bispo é incansável quando o assunto é inovar. Inovar a comunicação para melhor levar a mensagem de Jesus Cristo, especialmente aqueles que estão mais distantes. Ao senhor bispo diocesano, a nossa gratidão, pois todo o seu apoio, toda a sua dedicação fez com que a nossa diocese se tornasse referencial para a comunicação no nosso Regional Nordeste 4, no Piauí. Fez com que nós despertássemos para que a missão de evangelizar fosse além do campo físico, mas que a nossa missão é alcançar e envolver a todos. O pastoreio de Dom Plínio José se fez, sobretudo, caminhando junto ao povo. Foram mais de 50 visitas pastorais às paróquias, com equipes missionárias formadas por leigos e religiosas, alcançando comunidades urbanas e rurais. Em sintonia com as diretrizes e planos pastorais da CNBB, Dom Plínio José incentivou a realização da Campanha da Fraternidade, o Grito dos Excluídos e as ações das pastorais sociais. A formação cristã integral de leigos e leigas foi retomada com a Escola Diocesana de Formação, sempre acompanhada por um sacerdote de referência e por equipes egressas dos cursos. Entre 2015 e 2017, o projeto Rota 300, proposto pela Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB,
gerou experiências missionárias entre os jovens, capacitação de líderes e assessores, missão jovem nas paróquias e peregrinação do ícone de Nossa Senhora e da Cruz pelas paróquias e áreas pastorais. Em 2023, a Missão Jovem ganhou novo fôlego com o tema Jovem, tua vida é missão e o lema Reviva o dom de Deus que está em ti, resultando em maior engajamento da juventude diocesana. As romarias marcaram também a vida pastoral da diocese. A Romaria Diocesana Juazeiro do Norte, em 2015, a 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí, em Paulistana, em 2018, sob o tema Defender a Natureza e os Direitos dos Pobres, e a Romaria da Solidariedade em Serra Vermelha, no município de Curral Novo do Piauí. Ao longo desse tempo, Dom Plínio tem nos recordado que a igreja é chamada a caminhar sempre unida, fortalecida na comunhão, na participação e na missão. Dom Plínio nos incentiva que o olhar constante à realidade do nosso povo, o ir às comunidades, o visitar as pessoas que mais sofrem, nos fazem discernir os desafios pastorais, respondendo a estes com criatividade, com ardor e com determinação. Por isso, celebrando os seus 25 anos de vida episcopal, recordamos o grande avanço pastoral em nossa igreja particular de Picos, a criação de inúmeras paróquias, o aumento do número dos padres através do trabalho vocacional. E cada paróquia que é criada são distâncias que são diminuídas e pessoas que são aproximadas umas às outras através do trabalho pastoral. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor. Como Dom Plínio por muitas vezes falou, e a todos e envolver a todos. É isso que nós queremos. Então, que Deus abençoe o senhor, Dom Plínio. Agradecemos pela sua presença de pastor e agradecemos pelo seu apoio pastoral e missionário à nossa igreja de Picos. Que Deus lhe recompense e a nossa igreja diocesana agradece pela sua dedicação. Logo nos primeiros anos, Dom Plínio José conduziu a organização e a reforma administrativa financeira da Cúria Diocesana, garantindo organização e transparência nos sistemas diocesano e paroquiais de manutenção. A Semana Diocesana do Dízimo consolidou-se como momento de conscientização sobre a corresponsabilidade financeira das comunidades. Em 2026, foi celebrada a 20ª Semana Diocesana do Dízimo. Dentro da celebração dos 25 anos de episcopado de Dom Plínio, vale recordar que ele foi o idealizador da Semana Diocesana do Dízimo. Quando ele chegou em 2004, 2 anos depois, em 2006, ele teve essa intuição pastoral e deu super certo. E foi abraçado pelos presbíteros e pelas paróquias e áreas pastorais da nossa diocese. A Semana Diocesana do Dízimo foi um divisor de águas na conscientização acerca da autossustentação da nossa igreja. É bonito ver os frutos dessa doação aí em todo canto e recanto da Diocese de Picos. É bonito ver as paróquias se autossustentando, as estruturas físicas todas renovadas, os veículos, 90% dos veículos da nossa Diocese são novos, com recursos próprios. As pessoas se conscientizaram que elas são protagonistas da nossa evangelização. Nós éramos uma diocese acostumada em receber. Depois disso, o Senhor nos ensinou a sermos uma diocese acostumada em partilhar, em vermos que nós próprios temos condições de sermos os protagonistas da missão. É verdade, o dízimo começou com Dom Augusto e Padre Albino, mas foi com o Senhor que ganhou essa roupagem, essa configuração e essa expansão. Em nome da Comissão Diocesana do Dízimo, em nome de todos os dizimistas da Diocese de Picos, obrigado, Senhor, como nosso pastor, por nos ajudar nessa conscientização. Deus abençoe sua vida e seu ministério, Dom Plínio. O cuidado com os espaços físicos também marcou este pastoreio.
a reforma do Centro Diocesano de Pastoral, a construção da residência episcopal no Emaús, concluída e inaugurada em 21 de setembro de 2015, e diversos espaços celebrativos e administrativos, paroquiais e diocesanos, passaram por restauração. Na questão da administração, da cúria, aqui na cidade de Picos, eu acredito, eu imagino piamente que Dom Plínio seja um administrador nato, porque ele conseguiu, em pouco tempo, realizar uma reforma aqui na Casa Episcopal, transformando-a num centro diocesano de pastoral, onde quase todas as pastorais ou todas as pastorais têm uma sala própria de coordenação e onde elas se encontram, se organizam, planejam suas atividades. Além, é claro, de se ter nesse centro diocesano de pastoral, onde se situa a Cúria Diocesana de Picos. Além disso, na Cúria Diocesana, nós temos também um amplo espaço, um atendimento humanizado, com pessoas que têm conhecimento humano e, ao mesmo tempo, um conhecimento que traz ali a satisfação da pessoa. Conhecimento humanizado, com agilidade e, ao mesmo tempo, uma comunicação bem precisa, bem rápida com as nossas paróquias através do sistema de pastoral. A memória viva da Diocese foi celebrada ano após ano, sob o pastoreio de Dom Plínio José. Em 21 de setembro de 2014, abriu-se o ano jubilar dos 40 anos da Diocese de Picos, sob o tema Ser Igreja, Comunidade de Comunidades, e o lema Todos abraçavam a fé e viviam unidos. Um ano depois, em 21 de setembro de 2015, o jubileu foi celebrado solenemente na Catedral Nossa Senhora dos Remédios, com a presença de bispos, sacerdotes e leigos e participação do núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello. 50 anos depois de sua fundação, a Diocese de Picos, sob o pastoreio de Dom Plínio José, se preparou para coroar essa caminhada jubilar com o 2º Congresso Eucarístico Diocesano, de 18 a 21 de setembro de 2025, sob o tema Diocese de Picos, fortalecida na esperança, reafirmando a sua missão de ser uma igreja viva, sinodal, que caminha com o seu povo na comunhão, participação e missão. Celebramos com Dom Plínio grandes eventos aqui na nossa diocese, como os 30 anos da criação da Diocese de Picos, os 40 anos e também os 50 anos no ano de 2025. Eventos importantes que animaram a vida, a caminhada pastoral da nossa igreja com o envolvimento das nossas forças vivas, o clero, as religiosas, os leigos e leigas, atuando nas mais diversas categorias, equipes de animação que fizeram com que essas festas pudessem ser bem celebradas na nossa igreja. O apoio do bispo diocesano para que esse tipo de evento tenha seu sucesso é verdadeiramente indiscutível. Portanto, agradecemos a Deus por essa oportunidade de caminharmos como Igreja Particular de Picos, na oportunidade de celebrar grandes eventos e dentro deles esse jubileu de prata do nosso bispo diocesano. Mais de 2 décadas de caminhada, uma só missão: ide e evangelizai. Que Deus Nosso Senhor os abençoe, frutifique muito mais. 25 anos é uma maturidade, mas ainda com muito e muito de amor a Deus e ao seu povo a ser doado, e com muitos frutos. E a gente vê na Diocese de Picos tantos frutos que vão acontecendo com a presença desse irmão que pastoreia em nome de Jesus. Que Deus Nosso Senhor o abençoe. Um grande abraço, Dom Plínio, e um grande obrigado pelo seu sim como sacerdote, pelo seu sim na Arquidiocese de Fortaleza, pelo seu sim à Igreja, e a Igreja que está em Picos. Parabéns.